Peregrino, de John Bunyan. Capítulo 14. Logo após esses acontecimentos, vi em meu sonho que o cristão prosseguia em sua jornada. Todavia não havia saído sozinho da cidade. Havia outro que seguia atrás dele, cujo nome era Esperançoso. Ele tinha seguido o cristão depois de eu ter visto os testemunhos de ambos, cristão e fiel, e ter presenciado o martírio deste último na Feira das Vaidades. Esperançoso falou ao cristão que gostaria de seguir junto com ele e com amizade fraternal prometeu que seria seu companheiro de viagem. Sendo assim, já que fiel havia morrido em testemunho de sua fé, das cinzas do sacrifício de um, o outro se levantou para ser companheiro do cristão em sua peregrinação. Nota de rodapé. Recordo-me com muita gratidão que mesmo nos dias mais sombrios de minha peregrinação, quando o Senhor levava um querido e amado companheiro na fé, outro era levantado para me encorajar. Esta é uma bênção sem par, pela qual o crente nunca poderá agradecer o bastante. Fim da nota de rodapé. Esperançoso contou também ao cristão que havia outros que estiveram na feira e que na primeira oportunidade sairiam para trilhar o mesmo caminho que eles. Logo depois vi que, assim que deixaram as imediações da feira, alcançaram um homem que seguia à frente deles, cujo nome era Interesse Próprio, e lhe perguntaram: "De que país está vindo, senhor? Pretende seguir por este caminho?" Ele lhe respondeu que vinha da cidade das boas falas e que seguia para a cidade celestial, mas não lhes disse como se chamava. "E pode haver nesta cidade alguém que seja bom?" perguntou o cristão. "Sim", respondeu o Interesse Próprio. "Eu espero que sim." "Por favor, senhor, como posso chamá-lo?" perguntou o cristão. Interesse Próprio: "Senhores, sou um estranho para vocês e também vocês o são para mim. Se vão seguir por este caminho, ficarei contente em compartilhar de suas companhias, mas, se não for possível, também prosseguirei sem ela." "Já ouvi falar desta cidade das boas palavras", disse o cristão. "Segundo o que ouvi falar, é um lugar de muitas riquezas." "É sim, posso garantir que é. É uma terra de várias famílias ricas e importantes, dentre as quais também está a minha família." "Diga-me uma coisa, quem são os teus familiares lá, se não for muito atrevimento querer saber?" "Na verdade, quase toda a cidade. Em particular, nobres tais como Lorde Vira-Casaca, Lorde Oportunista, Lorde Boas Palavras, cujos ancestrais tomaram para si o nome da cidade, e os também nobres Senhor Afago, Senhor Duas Caras, Senhor Qualquer Coisa, e o sacerdote de nossa paróquia, o Senhor Desonesto, irmão de minha mãe pelo lado paterno. Com esta linhagem me tornei um cavaleiro de boa qualidade, embora meu bisavô não passasse de um barqueiro que olhava para um lado e remava para o outro. Eu cheguei ao que sou trabalhando na mesma ocupação." "Você é casado?" "Sim, e minha esposa é uma mulher muito virtuosa, filha de mãe virtuosa. Ela é filha de Lady Impostora. Com isso, podemos concluir que ela descende de uma família muito respeitável e chegou a tão elevado nível em sua educação que sabe como lidar com todos, seja príncipe ou camponês. É verdade que divergimos em nossa religião daqueles que são mais severos em suas crenças, mas na realidade discordamos apenas de 2 pequenos pontos. Primeiro, nunca nos colocamos contra o vento ou contra a maré. Segundo, somos sempre mais zelosos quando a religião se apresenta com seus sapatos de prata, pois adoramos andar com eles pelas ruas quando o sol brilha e todos podem nos ver e aplaudir." Nota de rodapé. Não é este o caso dos que se declaram cristãos nos dias de hoje? O Espírito da Verdade diz: "De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." 2 Timóteo 3,12. Muitos são os que vivem como se houvessem descoberto a arte de tornar o Espírito da Verdade um mentiroso. Para estes, a sua conduta é tão correta que que apregoam serem seguidores de Cristo, mas ainda tentam manter o comportamento mundano, que é inimizade contra eles. Este é o mais mortal dos erros. Fim da nota de rodapé. Ouvindo estas palavras, Cristão afastou-se um pouco com o Esperançoso e lhe disse em particular: "Se não me falha a memória, esse sujeito é o tal de Interesse Próprio, nascido em boas palavras. E se ele for de fato quem penso que seja, temos em nossa companhia o maior de todos os desonestos, como todos os que temos encontrado nesta região. Nesse caso, acho que deveria perguntar-lhe quem realmente ele é. Creio que não deve ser do tipo que se envergonha do nome que tem", falou Esperançoso. Assim, o cristão se aproximou dele e falou-lhe: "Amigo, o caso é que você fala como se soubesse muitas coisas e fosse conhecedor do mundo.
Se não estou enganado, creio que posso adivinhar quem você é. Você não é o senhor interesse próprio, que vem lá da cidade das boas palavras? Não, este não é o meu nome. Apesar de ser chamado assim por algumas pessoas que não simpatizam muito comigo, nada posso fazer além de aceitar esse insulto, assim como outros bons homens tiveram que suportar outros ultrajes antes de mim. E que motivo deu a essas pessoas para lhe apelidarem assim? Nenhum, de maneira nenhuma. A única coisa que podem considerar como motivo para me dar esse apelido foi ter tido a sorte de mudar meu julgamento de acordo com as opiniões dos tempos atuais, quaisquer que elas sejam, e a isso considero como minha sorte. Quando a situação se volta contra mim, encaro minha atitude como uma oportunidade. Por isso não entendo por que as pessoas mal intencionadas me condenam. Na verdade, creio que você é realmente o homem de quem ouvi falar. Para ser franco, disse Cristão, temo que esse nome lhe seja mais adequado do que você gostaria de admitir. Se é assim que você deseja acreditar, nada posso fazer. Mas é certo que serei um excelente companheiro se ainda permitir que siga com você. Se decidir seguir conosco, com certeza terá que ir contra o vento e remar contra a maré. Mas pude notar que essas atitudes não estão de acordo com o seu proceder natural. Também terá que suportar a religião na ocasião em que ela vier, em seus sapatos de prata em homenagens ou quando vier nos trapos da humilhação. Terá que permanecer fiel tanto quanto receber aplausos pelas ruas ou quando for preso em nome dela. Não tente impor sobre mim ou governar a minha fé. Permita-me acompanhá-los, mas não interfira no meu modo de agir. Esta é a minha proposta. Nem mais um passo, disse Cristão. Se não concorda com a nossa maneira de agir, não queremos sua companhia. Respondeu-lhe Interesse. Eu nunca renunciarei aos meus princípios. Afinal, eles estão muito lucrativos e nada tem de perigosos. Se não puder ir com vocês, seguirei sozinho, até que encontre alguém que goste de minha companhia. Nota de rodapé. Imagine quão cuidadosos esses peregrinos tiveram que ser para escaparem deste mestre do erro e do engano. Não foram contra ele imediatamente, mas quando tiveram provas de quem ele era, não hesitaram nem por um instante. E agindo fervorosa e conscientemente afastaram-se dele. O amor é sempre cuidadoso em relatar os fatos, mas sempre o faz com fé e paciência, quando se trata de homens que declaram uma coisa em vão e, na verdade, são outra. Fim da nota de rodapé. Em razão de não chegarem a um acordo, afastaram-se dele Cristão esperançoso e continuaram a manter uma certa distância à sua frente. Em um dado momento, um deles olhou para trás e viu 3 homens que seguiam o interesse próprio, e conforme esses 3 homens o alcançaram, eles os cumprimentaram com enorme floreio, e ele igualmente lhes devolveu o cumprimento. Esses homens se chamavam Amor ao Dinheiro, Apego ao Mundo e Avarento. De todos eles, interesse próprio já tinha conhecimento de longa data, pois haviam sido seus companheiros de escola, onde tiveram como professor o Sr. Cobiça, que também era o diretor desta mesma escola, localizada na cidade chamada Amor ao Ganho, onde, ao norte, fica o Mercado Municipal da Inveja. O professor diretor os ensinou naqueles tempos a arte de conseguir tudo o que se desejasse, fosse por violência, por mentiras, por conversas tolas, trapaças ou pelo pretexto da religião. Estes 4 senhores absorveram tão bem os ensinamentos de seu mestre que qualquer um deles poderia ter a sua própria escola. Conforme mencionei, eles saudaram-se com grande cortesia e Senhor Amor ao Dinheiro disse ao Senhor Interesse Próprio: quem são aqueles que seguem à nossa frente na estrada? Porque, apesar de estarem um tanto, Cristão Esperançoso ainda eram visíveis. São 2 dos homens que vêm de um país muito distante e que a seu modo vão seguindo em sua peregrinação, disse Interesse. Amor ao Dinheiro disse: é uma pena que não tenham se demorado um pouco mais, pois assim teriam sua boa companhia, porque afinal somos todos peregrinos. De fato, disse Interesse, realmente são os peregrinos. O problema é que aqueles 2 homens são extremamente rígidos, são muito fiéis aos seus princípios, amam muito as suas próprias ideias e pouco valor dão às opiniões dos outros. Por isso, não importa o quão bondoso um homem seja, se não estiver de acordo com eles, em absolutamente tudo, não aceite sua companhia. Isso não é nada bom, afirmou a Avareza. Nós já ouvimos falar muito dessas pessoas, os justos. Para esses homens o que prevalece é a rigidez com que julgam e condenam os outros, com exceção de si mesmos. Nesse caso, me conte no que e como exatamente vocês divergiram. Interesse disse: bem, eles, com suas ideias inflexíveis, acreditam que é dever de todos seguir imediatamente juntos em sua jornada, enquanto eu prefiro esperar o vento e a maré para ver onde vou seguir.
Eles estão prontos a arriscarem tudo em nome de Deus. Eu, por outro lado, procuro levar a vantagem em todas as ocasiões a fim de arrumar minha vida e assegurar minha situação financeira. Eles estão tão apegados às suas convicções que não se importam se todos os homens lhe forem contrários. Na minha vida, sigo os preceitos da religião, desde que não comprometam a minha segurança. Eles, por sua vez, seguem fielmente a religião, quer ela venha trazer-lhes trapos e desonra. Eu, no entanto, prefiro caminhar com a religião quando ela me fornece honras e a luz do dia onde posso ser visto e aplaudido por todos. Nota de rodapé. Apesar de interesse próprio ter sido reservado com os peregrinos fiéis, ele se mostrou muito à vontade com aqueles com quem podia falar livremente, pois tinham o mesmo espírito e o mesmo caráter que ele. A desesperada e traiçoeira maldade do coração humano, quem pode realmente conhecê-la? Ninguém a não ser aquele que sonda os corações. Fim da nota de rodapé. Apego ao mundo e tal disse: concordo com você, amigo, interesse próprio. De minha parte, considero como tolo aquele que, tendo a liberdade para guardar e proteger o que tem, falta-lhe inteligência e põe tudo a perder. Sejamos sábios como as serpentes. É melhor aproveitarmos uma chance assim que ela aparece à nossa frente. A abelha permanece imóvel por todo o inverno e só volta a trabalhar quando é possível reunir lucro e prazer. Deus manda sol e chuva, ambos no tempo certo. Se os dois querem ser tolos e andar debaixo da chuva, nós ficaremos satisfeitos em seguir quando houver um tempo bom. Do meu ponto de vista, gosto mais da religião que me conceda a certeza das boas coisas que Deus pode nos dar. Se essas coisas boas foram dadas por Deus, quem poderia imaginar que Ele não deseja que as guardemos e as mantenhamos a salvo? Abraão e Salomão tornaram-se ricos em sua religião, e Jó nos diz sobre o homem bom que ele amontoará ouro com pó. Mas para isso, ele não poderia ser como esses dois que seguem à nossa frente, se realmente forem como você os descreveu. A avareza então disse: acho que todos concordamos nesse ponto e, portanto, não necessitamos mais falar sobre esse assunto. Certamente não há mais nada a dizer sobre esse assunto, disse Amor ao Dinheiro, para aqueles que não creem nas Escrituras e nem na razão. Você pode ver que ambas estão do nosso lado. Você não conhece a sua própria liberdade, nem busca a sua própria segurança. Meus amigos, diz interesse, como vocês podem ver, nós estamos no mesmo barco, somos todos peregrinos, e para melhor nos protegermos e nos afastarmos das coisas más, permitam-lhes apresentar uma questão. Suponhamos que é de um homem, pastor ou comerciante, se apresentasse uma oportunidade de conseguir para si todas as coisas boas que a vida pode oferecer, e que para tanto tivesse que ser, pelo menos na aparência, extremamente zeloso em alguns pontos da religião, com os quais ainda não tivesse se importado antes. Não lhe seria permitido usar de todos os meios possíveis para atingir sua finalidade, sem que isso implicasse em deixar de ser um homem honesto? Percebi o ponto principal de sua questão, disse Amor ao Dinheiro, e com a permissão destes cavaleiros me esforçarei a dar-lhes uma resposta. Em primeiro lugar, consideremos a respeito do pastor, um homem valoroso, porém com um salário muito pequeno, que traz consigo o Senhor o sonho de receber um benefício maior e se encontra agora cara a cara com uma dessas oportunidades. Se conseguir o que está desejoso por obter, poderá inclusive estudar mais, pregar melhor e com maior zelo. E em função de seu próprio caráter, pode alterar alguns dos seus princípios. Em minha opinião, eu não vejo problema algum em fazer tal coisa. E quem sabe ainda outras coisas mais, se preciso forem. Não creio que isso necessariamente faça dele um homem desonesto. Vou explicar as minhas ideias. Primeiro, desejar um salário melhor não é errado. Sobre isso não há nada do que discordar. E se a providência divina lhe envia tal oportunidade, nesse caso ele pode consegui-la, se não se importar com as questões de consciência. Em segundo lugar, ele deseja que essa melhoria financeira o torne um estudioso maior e um pregador melhor e, consequentemente, um homem melhor. E deste modo estará aperfeiçoando seus talentos, o que estará de acordo com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, quanto a concordar com o caráter do seu povo, e para servi-lo, terá que desistir de alguns dos seus princípios. Tem algumas coisas sobre ele que desejo considerar. É dotado de um espírito abnegado, tem um comportamento doce e atrativo, é capacitado para a função de pastor. Em quarto lugar, um pastor que troca um pequeno salário por outro maior não deve ser tomado por ganancioso, mas pelo contrário, deve pensar que o que faz é para aperfeiçoar a sua vocação e aproveitar para fazer o bem, quando a oportunidade estiver à sua frente. A segunda parte da questão é sobre um comerciante, como já foi mencionado. Suponhamos que este homem não tem nada mais neste mundo além de um pequeno negócio, mas que, se tornando religioso, pode melhorar o seu comércio. Talvez encontrar uma esposa rica e aumentar sua clientela.
De minha parte, não vejo motivo para que não o faça de modo legítimo. Eis aqui as minhas razões. Primeiro, tornar-se religioso é uma virtude, seja qual for o caminho escolhido para isso. Segundo, não é contra a lei ter uma esposa rica ou aumentar o próprio negócio. Terceiro, sobretudo, o homem que alcança estas coisas, tornando-se religioso, consegue aquilo que é de melhor entre as coisas boas, fazendo com que ele mesmo também se torne bom. E deste mesmo modo irá conseguir uma boa esposa, bons clientes, bom lucro de seu negócio, e tudo isso por ter uma religião, o que é uma coisa boa. O que nos leva a concluir que fazer-se de religioso para conseguir todas essas coisas é uma atitude boa e lucrativa. Nota de rodapé. Esta é a sabedoria mundana, sua lógica infernal e o sofisma de Satanás. Ouvimos este tipo de coisas todos os dias de falsos mestres que amam o lucro, mas acima de tudo são desprovidos do poder da fé e maquinam com impiedade. Mas em oposição a tudo isso, o Espírito Santo testifica que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10, e que o avarento é idólatra, Colossenses 3,5. Ouçam e tremam todos vocês, avarentos e gananciosos. Lembrem-se que vocês, todos os seguidores do Cordeiro de Deus, foram chamados a abandonar a avareza. E o próprio Senhor testifica, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16,13. Fim da nota de rodapé. Tendo dito essas palavras em resposta às questões que interesse próprio havia proposto, amor ao dinheiro foi muito aplaudido e todos concluíram unanimemente que essa religiosidade era das mais vantajosas. E de acordo com o que acreditavam, nenhum homem seria capaz de contradizer esse argumento. Como cristãos esperançosos estavam ainda à distância de um grito, eles concordaram lançar sobre os dois tais questões, assim que os alcançassem, e principalmente porque haviam se oposto ao interesse próprio desde o começo. Por estas razões, chamaram pelo cristão esperançoso até que parassem e os esperassem se aproximar. Pelo caminho, haviam resolvido que não deveria ser interesse próprio propor-lhes questões, e sim o velho senhor apego ao mundo, visto que achavam que suas respostas a ele não seriam tão duras quanto as que receberam interesse próprio. Assim que alcançaram os dois peregrinos, saudaram-nos brevemente, e apego ao mundo propôs as questões a cristão e seu companheiro, pedindo que, se fossem capazes, as respondessem. Assim falou o cristão: mesmo aquele que é uma criança na fé ou um iniciante na religião pode responder a mais de 1000 perguntas como esta: se é ou não correto seguir a Cristo apenas por causa dos pães, e quão abominável é fazer da religião e do nome do próprio Cristo um meio para aproveitar os bens materiais. Ninguém que não seja gentio, hipócrita, demônio ou feiticeiro concordará com tal ponto de vista. Primeiro, gentio. Hamor e Siquém quiseram se casar com as filhas de Jacó e ajuntar os seus rebanhos, mas quando perceberam que não haveria outro meio para isso, a não ser que concordassem em ser circuncidados, disseram aos seus companheiros: lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Na verdade, no que eles realmente estavam interessados era somente nas riquezas. A nova aparência da religião que eles adquiriram era apenas por interesse, para atingir os seus objetivos. Leia o restante da história em Gênesis 34, de 16 a 24. Em segundo lugar, os fariseus hipócritas também eram religiosos desse tipo. Faziam longas orações a fim de demonstrar sua religiosidade. No entanto, suas reais intenções eram devorar as riquezas das casas das viúvas. Para eles, grande e severa será a condenação da parte do Senhor. Assim também era a religião de Judas, um demônio cujo único interesse era o dinheiro que a bolsa trazia e que ele ansiava possuir, mas já estava perdido e, como tal, foi banido do convívio dos outros apóstolos. Esse tipo de religião era a mesma que pertencia a Simão, o mago, pois este queria ter o Espírito Santo para ter lucro através de seus milagres. Porém, ouviu da boca de Pedro a sentença adequada para si. Em quinto lugar, não posso me esquecer de mencionar que todo aquele que adota a religião a fim de ganhar o mundo também a abandonará, se necessário for, para não perder as suas riquezas almejadas. Certamente Judas fingiu-se de religioso, visando o lucro, e por amor ao mesmo lucro vendeu o seu mestre e senhor. Responder afirmativamente a essas questões, como percebi que vocês o fizeram, e aceitá-la como adequada, é tornar-se como gentio, hipócrita e filho da perdição, sabendo que assim escolherem, receberão de acordo com os seus feitos. Depois de ouvir as palavras do cristão, um interesse próprio, seus amigos olharam uns para os outros, mas não tinham nada a dizer.
Esperançoso concordou totalmente com a resposta do cristão, e assim um grande silêncio se abateu sobre todos. Em seguida, interesse próprio e seus companheiros decidiram ficar para trás, de modo que cristão e esperançoso pudessem seguir a distância deles. Disse o cristão a seu companheiro: se esses homens não puderam resistir aos nossos argumentos, o que acontecerá quando tiverem que se apresentar ante o tribunal de Deus? Se nós, esses vasos de barro, os fizeram calar, o que lhes sucederá quando forem repreendidos pela chama do fogo devorador? Observe a armadilha de ser fortalecido pelas Escrituras e a necessidade de exortação. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, Colossenses 3,16, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Hebreus 4,12, e capaz de rebater todas as astutas ciladas de Satanás, Efésios 6,11, e as sutis armadilhas dos mestres deste mundo, dividindo e separando os julgamentos segundo a carne, da sabedoria espiritual que vem do alto. Fim da nota de rodapé. Esperançoso e cristão continuaram em seu caminho até que chegaram a uma delicada planície chamada Facilidade, mas sua alegria durou pouco, já que a planície era muito extensa e tiveram que apertar o passo para atravessá-la. Nota de rodapé. É nesta planície que muitos adormecem e passam a sonhar na perfeição sem pecado. Um terrível exemplo foi o reverendo John Wesley. E falam em sonho durante o sono, que estão livres de seus pecados porque em seus corações já foram destruídos a raiz e os ramos do pecado, por isso já não existem dentro deles. Contudo, peregrinos de verdade atravessam o planície da facilidade, tendo a certeza que ainda são e sempre serão pecadores. Fim da nota de rodapé. Logo em seguida, encontraram uma colina chamada Lucro, onde havia uma mina de prata, a qual alguns dos viajantes, deixando a estrada, foram visitá-la, porque a consideravam como uma raridade. Mas aproximando-se da beirada do poço da mina, o chão cedeu e caíram no poço, encontrando a morte. Outros que não morreram ficaram feridos e inválidos, e até o dia de suas mortes nunca mais foram os mesmos. Depois disso, vi em meu sonho que a pouca distância do caminho que seguiam os peregrinos e bem próximo à entrada da mina, estava de pé um homem chamado Demas, que ali ficava constantemente chamando os passantes para ver a mina. Ei, deixem a estrada só um pouquinho e venham aqui, quero mostrar-lhes uma coisa. O cristão então perguntou: o que poderia ser tão interessante para sairmos de nosso caminho? Demas respondeu: aqui existe uma mina de prata, onde muitos escavam, procurando por um tesouro. Se vocês chegarem até aqui, verão que com pequeno esforço poderão conseguir grandes riquezas para cada um. Em seguida, Esperançoso perguntou: vamos vê-la? Não, disse o cristão. Já ouvi falar desse lugar antes e de quantos ali pereceram. Além do que tal tesouro deve ser mais uma tentação do que para os que desejam, a fim de atrapalhá-los em sua peregrinação. Nota de rodapé. Veja o valor de um amigo fiel, mas poucos são hoje em dia os que são realmente fiéis. Os falsos mestres e os professores da lei que não podem suportar isso. Alguém que impeça um homem de voltar e conseguir riquezas. Poucos são os que compreendem e se previnem da ganância como sendo tipo de idolatria. Devemos estar atentos à recomendação de Jesus. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12:15. Por essa razão, o cristão respondeu a Demas: não é este o lugar perigoso de que eu ouvi falar? Não é aqui que muitos se atrapalham e acabam perecendo antes de completar sua peregrinação? Não, respondeu Demas, apenas para os descuidados é que existe perigo, mas Demas corou de vergonha de dizer essas palavras. Por conseguinte, falou o cristão esperançoso: nem mais um passo, meu amigo, vamos continuar em nosso caminho e nos afastar desse lugar. Esperançoso então disse: garanto a você que quando o interesse próprio passar por aqui, certamente sairá de seu caminho e aceitará ver a mina se for convidado. Não tenho dúvida que aceitará, disse cristão, já que seus próprios princípios até irão para lá. E como ele, outros tantos ainda irão perecidos da mesma maneira. Demas o chamou novamente: não querem mesmo vir e dar uma espiada? Ao que o cristão respondeu com firmeza: Demas, você é inimigo do caminho justo e reto do Senhor, este no qual andamos, e já foi condenado pelos juízes de sua majestade. Por que procura levar-nos junto com você em tal condenação? E se nós de fato abandonarmos nosso caminho, nosso Rei e Senhor saberá e seremos envergonhados diante dele. E não desejamos que isso aconteça. Demas gritou por eles novamente. Agora dizia que também era irmão dos peregrinos e que se esperassem por ele teria prazer em acompanhá-los. Então o cristão lhe perguntou: qual é mesmo o seu nome? Não é aquele pelo qual lhe chamei? Sim, Demas é o meu nome e sou filho de Abraão. Não adianta, pois sei quem você é. Seu bisavô era Geazi e Judas, o teu pai.
e você seguiu pelo mesmo caminho deles. Está tentando nos enredar com palavras maliciosas. Não se esqueça que seu pai foi enforcado como traidor e que a você não está reservada coisa melhor. Esteja certo de que quando nos encontrarmos com o rei, o informaremos do seu comportamento. Depois de dizer estas últimas palavras, Cristão e Esperançoso continuaram seguindo em seu caminho. Quase no mesmo instante em que partiam os dois peregrinos, interesse próprio e seus companheiros chegaram àquele lugar e logo ao primeiro chamado de Demas saíram do caminho principal e foram ter com ele. Se caíram no abismo ou morreram, se desceram a mina para cavar em busca de prata ou se afundaram e se sufocaram com os gases que saíram do poço da mina, não se sabe ao certo. Agora, uma coisa se pode garantir: interesse próprio e seus amigos nunca mais foram vistos. Nota de rodapé. Este é o fim de quem tenta seguir por dois caminhos e que de maneira fútil insiste no amor ao dinheiro ao invés de preferir o amor de Jesus. Estes tipos seguem entusiasmados durante um tempo, mas depois de um período acabam por revelar suas verdadeiras faces. Siga o conselho do rei Davi. Não se aborreça por causa dos homens maus, Salmos 37:1. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, Salmos 49:16. Mas entre no santuário de Deus, leia sua palavra e ore para que possa compreender qual será o final destes homens, Salmos 73:17. Fim da nota de rodapé. Em seguida cantou o Cristão. Demas e interesse próprio deram-se muito bem. Quando um chama, o outro responde amém. Para um com o outro a sorrir, venha o lucro a dividir. Estes que desejam tudo neste mundo alcançar, sem pensar que para além algo mais os está a esperar. Vi em meu sonho que, chegando ao outro lado da planície, os peregrinos encontraram um monumento muito antigo, que ficava próximo ao caminho por onde seguiram. Para os dois, era muito estranha a forma daquele monumento, pois na verdade parecia ser uma mulher que havia sido transformada em uma espécie de coluna. Os dois ficaram ali observando e pensando que poderia ser aquilo realmente. Foi quando Esperançoso espiou e viu que havia uma inscrição acima da cabeça do monumento. Era uma escrita pouco comum, mas como ele não era nenhum intelectual, chamou o Cristão para ver se esse saberia decifrar o que estava escrito. Após algum tempo examinando a inscrição, entendeu o que dizia: lembrai-vos da mulher de Ló. Isto o Cristão leu para seu companheiro Esperançoso. Juntos concluíram que se tratava da coluna de sal na qual se transformou a mulher de Ló, que junto com a sua família havia fugido da cidade de Sodoma para escapar da destruição. Quando apegada em seu coração as coisas que tivera que deixar para trás e as riquezas que possuía, voltou-se com tristeza para o lugar de onde havia partido. Como castigo por sua ganância, foi transformado em uma estátua de sal. A visão deste incrível monumento deu início à seguinte conversa. Ah, meu irmão, disse Cristão, esta foi uma visão que chegou no tempo certo. Apresentou-se oportunamente a nós, logo em seguida do convite feito por Demas, para ir com ele ver as minas de prata que ficavam na colina do lucro. Se tivéssemos aceitado como ele assim desejava, e como você estava inclinado a concordar, com toda certeza teríamos feito como esta mulher e terminaríamos sendo um espetáculo para os que viessem depois de nós. Esperançoso então respondeu o Cristão: espero que me perdoe por ter sido tão tolo. Neste exato momento estou me perguntando por que não me transformei em estátua de sal como a mulher de Ló. Porque não vejo diferença entre o seu pecado e o meu. Ela apenas olhou para trás e eu desejei sair do meu caminho e ver o tesouro que me foi anunciado. Bendita seja a graça de Cristo que me salvou. Tenho vergonha de ter abrigado tal desejo em meu coração. Nota de rodapé. Este é o efeito da graça de Deus no coração do homem. Ele vê, de um lado, as suas tendências naturais para o pecado, e quando vê este pecado cometido por outros. Então, com humildade, confessa seus pecados, mas sabe que, por si mesmo, não tem nenhum poder, mas mesmo sem compreender, é preservado do mal. Compreendendo o que aconteceu, passa a glorificar a Deus de toda a graça e percebe apenas pelo seu poder que está protegido do pecado. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Romanos 11:20. Fim da nota de rodapé. Cristão então disse ao Esperançoso: Vamos continuar atentos ao que vimos aqui, para que nos sirva de lição e de ajuda para a jornada que ainda temos de terminar. A mulher de Ló escapou de um julgamento, escapou da destruição de Sodoma, contudo não conseguiu escapar do outro. Transformou-se em uma estátua de sal por causa do seu coração cheio de cobiça. É verdade, disse Esperançoso, que isto sirva de exemplo e de aviso. De aviso para evitarmos o mesmo pecado e de exemplo para nos lembrar da condenação que sobrevirá para aqueles que não entenderem o aviso.
Assim também como Corá, Datã e Abirão e os 250 homens que os seguiam e pereceram por seus pecados, servindo de exemplo para que todos os outros tivessem cuidado e não cometessem o mesmo erro. Sobretudo, uma coisa que me preocupa muitíssimo, entender como Demas e seus companheiros podem permanecer tão seguros ali, procurando por um tesouro, quando esta mulher foi transformada em estátua apenas por olhar para trás, pois lemos que se desviou apenas um passo do caminho. Especialmente a punição que sofreu fez dela um exemplo concreto que é impossível não ser visto, pois basta simplesmente estar com os olhos abertos. Então o cristão disse esperançoso: é realmente algo impressionante. Isso demonstra que em seus corações já estão totalmente desesperados e os comparo àqueles que roubam na presença de um juiz ou aos assaltantes a caminho da forca. Foram estas as palavras ditas sobre os homens de Sodoma. Eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, porque pecavam diante do Senhor, ou seja, debaixo de suas vistas, não importando a bondade que demonstrava para com eles, pois se dizia que a terra de Sodoma era tão bela e fértil como fora um dia o jardim do Éden. Tais coisas provocaram a ira do Senhor e fizeram aumentar o seu zelo, a tal ponto que sua praga foi o fogo mais ardente que o Senhor poderia mandar dos céus para destruí-los. Seria um pensamento lógico concluir que tais pessoas parecem querer pecar à vista de todos, mesmo a respeito de todos os exemplos que lhes são continuamente enviados a fim de preveni-los. E caso escolham permanecer em seu pecado, serão alcançados pelos mais severos castigos. Esperançoso disse: suas palavras são, sem nenhuma dúvida, palavras de verdade. E como é grande a misericórdia para que nem você e principalmente eu não tenhamos servido de exemplo para os outros. Esta é uma grande oportunidade que recebemos e devemos agradecer a Deus, viver em obediência à sua palavra e que devemos nos esquecer da mulher de Ló.